Deus, ele é bom. E ele é bom mesmo quando as coisas que a gente pede para ele não saem da forma que a gente gostaria que saísse. No dia 30 de junho, eu recebi a ligação mais difícil uma das ligações mais difíceis da minha vida, porque a outra vai vir mais na frente. Eu estava em casa e a minha mãe me ligou pedindo para eu ir correndo para Vinhedo. Ela estava chorando muito, bem desesperada, e ela disse para eu ir para Vinhedo, que é onde ela mora, porque o meu pai havia passado mal e ele estava muito mal. E eu fui saí de casa correndo no desespero. Quando eu cheguei lá, estava meu tio, estava minha tia, meu irmão, já estava todo mundo na porta do hospital. E naquele dia nós recebemos uma notícia que meu pai tinha tido algo muito grave, que até então não se sabia o que era, mas depois fizeram os exames e ele teve um aneurisma da aorta. Quando eu vi o meu pai, eles liberaram para que a gente pudesse entrar na sala. Ele já estava entubado. E ali naquele momento eu fiz uma oração com ele. E nós começamos a clamar a Deus, eu pedi nos grupos de oração, pedindo para que as pessoas orassem, em prol dele. A situação dele era muito grave. Ele precisava, quando foi descoberto que era coronário, ele precisava ser transferido de forma urgente, porque lá não se fazia a cirurgia do coração e ele precisava fazer uma cirurgia. Só que a médica, a todo tempo, falava assim, que a chance dele era de que 99,99% ele ia descer a rampa e ele ia acabar falecendo. O pessoal já entrou no desespero e começaram a chorar, não sabia o que fazer. E naquele momento eu peguei e falei, gente, a gente precisa orar. Se tem 0,0% de chance, nós precisamos orar. Deus, ele é o Deus do impossível, eu não posso simplesmente ficar esperando aqui. Porque a médica falava assim, que se ele continuasse ali mais 12 horas ele ia falecer. Irmãos, naquele momento, nós começamos a orar e a clamar a Deus. Se levantou um clamor muito grande dentro daquele hospital. A gente foi todo com a minha família. A gente foi para a capela do hospital e nós começamos a clamar. Meu pai, ele precisava de alguns milagres. Ele precisava ser estabilizado para que ele pudesse ser removido. Ele precisava de um médico que quisesse fazer a remoção dele do hospital. Nós precisávamos de um hospital que aceitasse receber eles, médicos que aceitassem fazer a cirurgia. E naquele momento nós não tínhamos nada. E nós fomos para aquela sala e nós começamos a orar e a clamar. Nós começamos a pedir para que Deus fizesse os milagres. Com pouco tempo que estávamos ali orando, chegou o diretor do hospital e ele começou a orar com a gente. E quando nós terminamos, que levantamos, ele falou, temos alguns milagres. O meu pai tinha estabilizado para fazer a remoção. A Unicamp havia aceitado receber ele lá para poder fazer a cirurgia e que já tinha uma equipe médica toda lá esperando. E que agora nós precisávamos do milagre do médico. E nós voltamos a orar e voltamos a clamar. E Deus mais uma vez respondeu às nossas orações. O médico falou para a gente que ele ia fazer a remoção. E eu lembro nitidamente que o médico disse assim, aqui vocês já sabem o que vai acontecer. Então nós precisamos tentar, que era o que eu estava o tempo inteiro falando, nós precisamos tentar. E eu lembro que naquele momento eu só falava assim, eu só aceito o não de Deus. Enquanto tiver vida, nós vamos tentar. Meu pai chegou no hospital, quando ele foi removido, e os médicos ali naquele momento decidiram que eles precisavam fazer todos os exames novamente para ver se valeria a pena fazer a cirurgia. E 3 médicos avaliaram. E eles chegaram lá e falaram nisso. Meu irmão estava no hospital com os meus tios e a gente estava em casa orando e clamando. E o médico pegou e falou assim, não conseguimos estabilizar ele. O caso dele é muito grave, mas mesmo assim nós vamos fazer a cirurgia. Foi mais um milagre, mais uma porta que foi aberta. E meu pai passou por mais ou menos umas 9 horas de cirurgia, sem nenhuma intercorrência. Ele não teve nenhuma questão. E agora a gente precisava passar pelo preparo. Isso era no dia 31 de maio. Quando eu fui visitar o meu pai à tarde com a minha mãe, ele já não estava mais tão bem. Ele já não estava tão estabilizado, a pressão estava baixa. Minha tia falou algo para mim que ficou marcado no meu coração. E eu fiz, eu acho que uma das minhas últimas orações ali. E eu falei para Deus assim, Senhor, o Senhor sabe qual é a felicidade na vida do meu pai. Então faça conforme o que o Senhor quer na vida do meu pai, não o que eu quero. E foi quando eu consegui realmente entregar a vida do meu pai nas mãos de Deus. E naquela madrugada do dia 1º de junho,
o meu pai faleceu. Só que eu louvo a Deus porque Deus, ele respondeu todas as minhas orações. Todas as orações que nós fizemos, Deus respondeu. Todos os milagres, todas as portas que nós batemos naquele dia, Deus respondeu. Inclusive a de permitir que meu pai descansasse. E hoje eu louvo a Deus porque ele é bom. E eu louvo a Deus porque ele enviou o filho dele para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. E hoje ele nos dá a esperança de que um dia ele vai voltar e eu vou poder reencontrar o meu pai novamente. Além da esperança que eu tenho de rever o meu pai, uma passagem eu tenho no meu coração. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Mesmo diante da dor, eu decidi ser morada de Deus e completar a minha carreira e pregar o evangelho. E você?